Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, reine sobre você, sobre sua casa. Estamos iniciando mais uma semana em nome de Jesus, esse domingo abençoado, a qual o Senhor tem nos dado gratuitamente seu favor, sua misericórdia, de a gente estar aqui. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela tua vida que está aí me ouvindo. E gostaria de compartilhar uma breve palavra com você nessa manhã e vermos aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou muito feliz de estar aqui, sou muito contente pela oportunidade que o Senhor me dá de eu poder compartilhar a palavra do Senhor com você. É um motivo que me traz muita alegria, que ao longo desse tempo eu tenho me dedicado, tenho lido, tenho buscado ao Senhor e é um grande privilégio para mim compartilhar aquilo que a palavra de Deus diz com você. Então, se você tem a tua Bíblia aí, abra ela comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 36. Ontem nós vimos a respeito da crucificação de Jesus Cristo, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E eu relatei para você, meu irmão, minha irmã, a respeito de Jesus Cristo no caminho de Emaús, onde 2 discípulos do Senhor estavam indo a essa aldeia, que era próximo de Jerusalém, e eles estavam discutindo das coisas que tinham acontecido em Jerusalém com o próprio Cristo. Meio que eles estavam atemorizados, estavam com medo. E Jesus Cristo chega até a eles e começa a fazer perguntas a respeito do que tinha acontecido. E eles estavam, de uma certa forma, preocupados. E Jesus Cristo ali, quando se revelava para eles no caminho, a palavra do Senhor diz que o coração deles queimava e ardia por conhecerem o Mestre. Em um dado momento, seus olhos estavam como fechados, estavam como escamas em seus olhos, mas conforme eles foram caminhando, Jesus Cristo foi se revelando a eles. E não é diferente na nossa caminhada, irmãos. Quando estamos caminhando com Cristo, muitas das vezes não enxergamos aquilo que o Senhor já tem feito na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família. E quando o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, que estavam sendo impedidos de vê-lo, e o nosso coração começa a ser queimado pela sua palavra, nós começamos a entender o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é digno de ser adorado, e quanto nós devemos o buscar. E as escamas e aquele impedimento começam a se mover e a gente começa a enxergar nosso Senhor Jesus Cristo. E quando seus discípulos estavam conversando entre eles, se você vê no finalzinho do versículo 34 de Lucas 24, diz assim, ó, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que é Pedro. Enquanto os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiram o pão. Um detalhe interessante, né? Eles só reconheceram Jesus Cristo quando eles estavam partindo o pão. E continuando a leitura, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ou seja, os discípulos estavam trancados em uma casa e a palavra do Senhor diz que eles estavam assustados e com medo, que não tinha como alguém entrar ali. Porque imagine comigo, o seu mestre foi morto, foi crucificado,
e de uma certa forma eles estavam com medo dos judeus, estavam ali trancados, né? E de repente surge uma voz que surge entre eles dizendo: paz seja com você. Eles imediatamente ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E no versículo 38 diz assim, ó: ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Ou seja, Jesus já chega acalmando eles. Olha, por que vocês estão perturbados, estão assustados, estão com medo? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus ali começa a se manifestar a eles, conversar com eles, não ficarem com medo, nem assustados, nem atemorizados, e nem surgir alguma dúvida em seu coração a respeito dele ali naquele momento. Jesus Cristo: olha, vejam os cravos em minhas mãos, toquem e vejam os meus pés, olhem. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A dúvida era tão grande a respeito de Jesus Cristo naquele momento, que eles não estavam acreditando na ressurreição do Mestre. E mesmo assim, por não crerem de uma certa forma, porque eles estavam cheios de alegria e de espanto quando Jesus Cristo começou a se manifestar a eles e revelar a eles, deram um pedaço de pão e peixe para ele comer, para que eles percebessem realmente: esse é o Mestre. Ele morreu e ressuscitou por nós. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estavam com vocês. Ou seja, Jesus Cristo passou ali cerca de 3 anos e meio, se eu não me engano, com seus 12 discípulos, instruindo, ensinando-lhes a respeito das coisas do reino. E mesmo assim, em alguns momentos, eles desacreditavam, eles duvidavam, né? Então era necessário que se cumprisse tudo o que aconteceu a respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus começa a falar: ó, tudo isso que me aconteceu é cumprimento das Escrituras. E uma coisa interessante de nós compartilharmos aqui: toda a Escritura aponta para um alvo. Toda a Escritura é inspirada por Deus para o nosso ensino, para a exortação, para a demonstração da palavra. Todos os profetas e todos os salmos apontam para uma figura. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é uma tipologia daquilo que iria vir, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O plano da redenção, o plano de salvação, a consumação da obra de Cristo já foi anunciada pela lei de Moisés, pelos profetas, pelos salmos. E no 45 nos dá um entendimento maior, dizendo o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus Cristo aqui está abrindo os olhos deles para compreender, né, que Cristo realmente morreria, sofreria, ressuscitaria, e ao 3º dia ele ressuscitasse dentre os mortos, e que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo seria pregado o verdadeiro evangelho, o arrependimento genuíno para perdão de pecados a todas as nações, né, começando por Jerusalém. E 48, vocês são testemunha dessas coisas. Ou seja, vocês testemunharam, vocês viram a respeito de tudo isso que aconteceu.
que acontece agora? Jesus Cristo fala o seguinte: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. E qual promessa é essa? Como eu comentei ontem, né? A promessa do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da promessa. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então Jesus dá uma orientação aqui aos seus discípulos, que permanecesse em Jerusalém até que do alto se cumprisse a promessa do Pai. Se você ver essa promessa no João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, vai relatar sobre essa promessa. E que ele enviaria o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor sobre eles. Mas que eles não se ausentassem de Jerusalém e ficassem ali até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esse poder, essa unção, essa capacitação é para que eles fossem e pregassem o Evangelho a toda criatura. E comigo e com você não é diferente, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui ouvindo da palavra de Cristo. Cristo está sendo revelado para nós. E essa promessa de enviar o Espírito Santo, que foi derramado sobre todo aquele povo, está sobre nós também. O Espírito Santo é acessível a todo mundo. E nós temos esse grande privilégio de sermos revestidos desse poder do alto. Amanhã eu retomarei Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E a gente vai ver o que aconteceu naquele momento quando eles estavam reunidos ali, que Jesus Cristo deu uma ordem: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito da verdade. Então aprendemos muitas lições preciosas aqui de enxergarmos Cristo, Jesus aparecendo aos seus discípulos. Nos dias de hoje, como é bom nós buscar Cristo nas Escrituras, porque Ele quer se revelar a nós. O autor desse livro está presente a qualquer momento para nos instruir, se a gente não souber de alguma coisa. Quando Jesus nos fala, nós devemos ouvir. Jesus quer fazer morada dentro de nós, Ele quer participar com nós, quer nos tirar o medo, quer nos tirar a atenção, quer nos tirar a ansiedade que muitas das vezes o mundo quer impor sobre nós. E Jesus Cristo está aqui para nos abençoar. Vamos orar em nome de Jesus, para que esse revestimento de poder, essa autoridade de Cristo venha estar sobre nós, e a gente venha ser testemunhas fiéis e verdadeiras do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estivermos vivendo aqui nessa habitação terrestre. Logo, logo estaremos com Ele. E se você crê nessa palavra, ore comigo. Pai Santo, rendemos graças ao Teu santo nome, pois Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, no começo desta semana, possa nos instruir a toda a verdade. Aprendemos coisas valiosas contigo nesse texto, Pai. Muitas das vezes somos que nem os discípulos, estamos com medo, estamos atemorizados, estamos, Pai, ansiosos pelo dia de amanhã e precisamos do Teu refrigério, Senhor, do Teu cuidado, da Tua segurança, da Tua proteção, da Tua calma sobre nós, Pai, pois necessitamos de Ti, Pai. Nós buscamos verdadeiramente a Tua presença para glorificar o Teu santo nome e bendizer a Ti, Pai. E como o Senhor se revelou aos Seus discípulos naquele momento, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor se revele cada vez mais para cada um de nós. Que possamos ter olhos espirituais para Te enxergar. Se tem algo que nos está impedindo de enxergar o Senhor, se tem escama em nossos olhos, se tem algo que não nos deixa ver, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor retire
tudo aquilo que nos atrapalha a visão de enxergar ao Senhor. Espírito Santo, nos reveste dessa autoridade do alto. Nos dê essa ousadia de anunciar o Teu Evangelho e sermos testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor enquanto estivermos aqui nesta terra. Que Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, como o Senhor prometeu. Que o Senhor viria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós descansamos na Tua palavra que diz que no mundo teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo. Assim como o Senhor venceu, nós venceremos da mesma forma. Muito grato sou por este momento, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa vida, a nossa caminhada nesse dia. Meu irmão, minha irmã, muito grato de estar aqui. Glória a Deus por essa palavra e que você possa cada dia mais ter revelação de quem Cristo é. E amanhã veremos esse revestimento de poder e o que aconteceu ali em Jerusalém quando todos estavam reunidos buscando em um só espírito e um só pensamento. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha uma semana abençoadíssima pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa estar nos umbrais da tua casa e que esse revestimento da autoridade de Cristo venha estar sobre cada um de nós. Eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. E que se esse conteúdo faz sentido para você, meu irmão, minha irmã, curte e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas conheçam o Senhor e que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade. Em nome de Jesus, Deus abençoe.